Queridos irmãos, graças a Deus, estamos voltando aí para esse estudo maravilhoso da parte de Deus. Nosso pastor está aí nos ensinando, né? O cronograma de Deus. Você está aí, eu estou anotando aqui tudo para aprender mais, né? Graças a Deus. Palavra maravilhosa. O pastor já entrou na live, estarei reconectando para que ele dê continuidade nessa noite. Tatiana, pastor, fique à vontade. Vamos lá. O pessoal está entrando aí. Só recapitulando, né? A gente falou que, pegando como referência a Bíblia, né? Salmo 90, verso 4, um dia para Deus é como 1000 anos. Pedro também afirmou isso. E agora nós estamos aplicando, dentro do plano da criação, lá de Gênesis, o plano da história do homem. Então, a história do homem na Terra está dentro desse projeto, desse plano da criação. A gente vai ver que lá no projeto, lá no plano da criação, Deus já falou desde o início do homem aqui na Terra, o que ele ia fazer, como é que seria, e já anunciou o fim, pegando lá de Gênesis mesmo. Nós dissemos, não por nós, mas pelo texto bíblico, que Deus anuncia o fim desde o começo. Então, desde Gênesis, Deus já está falando do fim. E agora nós estamos falando aqui da questão do sétimo dia, o sábado. Porque agora há pouco nós falamos que as coisas, foi o texto que a gente usou como referência nisso, Colossenses, que Deus, ele usou as coisas do passado para entendermos hoje que elas são apenas sombras das coisas que viriam a acontecer. Então, nós não vamos usar o sábado no mesmo sentido dos judeus, mas nós vamos entender o que ele representa para nós dentro da nossa história como ser humano. Porque há uma representatividade. Se eu fosse aqui discorrer sobre a representatividade dos principais acontecimentos, a questão da Páscoa, do tabernáculo, porque tudo isso faz referência à história do homem aqui na Terra. Se nós pegarmos o reinado de Davi também, então as coisas passadas vão fazer referência a Jesus. Tem um texto bíblico que os irmãos devem lembrar, que Jesus disse: examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, né? Então, quando a gente examina a Escritura desde Gênesis a Apocalipse, toda ela faz referência a Jesus Cristo. Vamos, então, aqui percorrer. Então, eu vou ler agora Gênesis, capítulo 20, versículo 8 a 11, falando sobre o sétimo dia. Se é sétimo dia, e se um dia é igual a 1000 anos, então é igual a 7000 anos. Vamos já entender isso aqui, da importância disso aqui. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Lembrando que sábado é o sétimo dia. 6 dias trabalharás. Olha só, 6 dias trabalharás. 6 dias para o homem trabalhar. É para trabalhar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro. Guarde bem isso aqui é muito importante. Até o 6º dia para o homem trabalhar. Mas no 7º dia só quem trabalha é Deus. Tudo isso, meus irmãos, para entendermos o milênio. Vamos lá. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Por que Deus frisa tanto nisso daqui, né? E ainda é contundente que ele não vai trabalhar nem servo, nem animal, nem nada. É quase como que dizendo, e eu afirmo que é como que dizendo, olha, no 7º dia não vai ter interferência de ninguém, só minha. O governo vai ser meu. Aleluia. A influência vai ser minha, as leis vai ser minha. Eles não estão quase pegando aí, né? Porque do milênio. Estou já recebendo aqui. Pois é, vamos já entender. Os 7 dias da criação, ele forma, né, o projeto
esse projeto de Deus, que é o que a gente está entendendo, procurando entender aqui. Só reafirmando, um dia é igual a 1000 anos, e 7 dias é igual a 7.000 anos. 1000 anos. 7.000 anos. Dentro de um contexto bíblico, o homem só estará na Terra por 7.000 anos. Dentro da cronologia bíblica. E eu estou exatamente aqui aplicando a criação. Vamos entender o projeto da criação. Os 7 dias da semana da criação são uma representação dos 7.000 anos da história do homem. Então é como uma grande semana. Então, quando a gente fala da semana da criação, nós estamos falando da história do homem aqui na Terra. Muitos não entenderam a questão do sábado. Temos aí outras denominações que levam isso como sentido literal, mas ela tem um sentido simbólico. Vou já antecipar para você. O sábado significa o milênio. Ele é o milênio. É quando o homem não vai trabalhar, é quando os animais não vão trabalhar, tudo será regido por Deus. É o dia de Deus. Um dia não é 1000 anos? Você está lembrado que um dia é 1000 anos? Então, o 7º dia, que é um sábado, ele se trata do milênio, né? Do descanso. Vamos entender aqui, eu vou fazer um paralelo da semana da criação com a história do homem. Olha só, para você entender. No primeiro dia, o que foi que aconteceu? A luz é separada das trevas. Aí a gente tem Gênesis capítulo 1. A luz, olha só, a luz é separada das trevas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Aplicando isso na perspectiva de Deus, de como Deus conta o dia, então nós vamos ver o primeiro milênio, lá de Adão até o último dia, primeiro milênio. Diz o seguinte, na história do homem, a questão da queda, o cerne principal do primeiro milênio, ou primeiro dia da criação, o primeiro dia da criação representa o primeiro milênio da Terra. O maior evento nos primeiros 1000 anos da história bíblica foi a queda do homem. Quando as trevas do pecado separou o homem da luz, a comunhão com Deus também separou-se. Os irmãos devem lembrar que Deus ordenou, lá em Gênesis capítulo 2 e 17, Deus disse para Adão, não comer do fruto, né, que estava no meio do jardim. Porque no dia, olha a expressão dia, no dia em que comeres, certamente morrerá. Eu pergunto para os irmãos que estão nos acompanhando, Adão morreu no mesmo dia que ele comeu o fruto? Ou ele saiu lá do jardim? O Samuel disse que não. Só que foi no mesmo dia. Depende da perspectiva, o Samuel está certo. Se olharmos dentro de um cronograma, de uma forma de contar do homem, não foi. Porque ele viveu 930 anos. Está escrito em Gênesis 5:5. Só que dentro da visão de Deus, que um dia é como 1000 anos, então ele não completou nem 1000 anos. Foi 930 da criação dele. Então ele morreu no mesmo dia. Pecou. Interessante. No mesmo dia morreu. Os irmãos estão compreendendo como é que Deus conta o dia? No dia em que comeres, certamente morrerá. E Adão morreu no mesmo dia que ele comeu. Não foi dentro de uma perspectiva do homem, da nossa contagem, do nosso calendário. Foi dentro da visão de Deus, que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, dentro daquele primeiro milênio, ele morreu. Segundo dia. Primeiro dia a gente viu aí, na história, a história da queda, né? Do homem no primeiro milênio, representando aí o primeiro dia da semana da criação. Segundo dia da criação, houve separação entre as águas da expansão. Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8. O que diz? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã o dia segundo.
Isso no plano da criação. Foi quando aconteceu lá, quando Deus disse o age. E trazendo agora para essa interpretação de que um dia para Deus é como 1000 anos, e considerando que o segundo dia da criação corresponde ao segundo milênio do homem aqui na Terra. Qual foi o maior acontecimento aqui? Foi o dilúvio. No segundo dia da criação, Deus fez separação entre as águas. Então, águas sendo representada no segundo milênio da criação, que é o dilúvio. O irmão Jeff está dizendo que o assunto é difícil, é por isso que eu estou indo bem devagarinho, vai aprofundar um pouquinho mais. Tá certo. Então, olha só. No segundo dia, aqui faz referência à questão da expansão das águas, onde Deus coloca as águas nos seus devidos lugares. Na perspectiva da história do homem, o segundo dia significa o segundo milênio da história do homem, ou seja, 2000 anos da criação do homem aqui na Terra. O maior acontecimento no segundo milênio foi o dilúvio. Então está relacionado à água, a gente pode observar, relacionado à água. O maior evento do segundo 1000 anos da história bíblica foi o dilúvio no tempo de Noé, quando as águas que estavam no céu caíram e as águas dos abismos subiram. Então, estamos até agora no segundo dia do homem aqui na Terra, que na visão de Deus é 2000 anos. 2000 anos. Então já entendemos já. No terceiro dia. No terceiro dia é 3000 anos da história do homem aqui. No terceiro dia, o que foi que aconteceu dentro do projeto da criação? A terra seca aparece e a vegetação seca. Aliás, a vegetação cresce. Então, a terra seca aparece, vem, e a vegetação cresce. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente está nela. Então, olha só, aqui a gente vê a questão de terra aparecendo, e a gente vê aqui a questão de vegetação. Terra e árvore, vegetação. O que é enfatizado no terceiro milênio da história do homem? É a conquista da terra prometida, meus irmãos. Então, uma coisa está relacionada com a terra que aparece lá em Gênesis, com a terra prometida. O maior evento do terceiro milênio, né, da história bíblica foi a conquista da terra de Canaã, a qual foi coberta por vegetação. Era uma terra que emanava leite e mel. Então, a gente está vendo a relação aí da criação, do projeto da criação, com a história do homem na Terra. Bora para o quarto dia? Quarto dia agora? Quarto dia é o quarto milênio. Eu quero chegar lá no sétimo dia, que é o milênio, que a gente sempre fala. Né? Então, já estamos no quarto dia. Quarto dia, o que foi que aconteceu no quarto dia? O sol, a lua e as estrelas são criados. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19. E aí diz, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aqui o que é aparecendo, não é isso? Claridade, sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. É Jesus. Apareceu. Então, Agora. no quarto milênio, quem aparece na história do homem? Jesus. Cristo. Jesus Cristo. O maior evento do quarto milênio, do quarto 1000 anos da história bíblica, foi o nascimento de Jesus em Israel. E isso é representado até em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, quando José, que é um tipo de Jesus, ou seja, representa, significa como que Jesus, ele teve um sonho e viu o sol e a lua e as estrelas se prostrando a ele. E Jesus nasceu. E toda a terra se prostra a ele. Se não agora, muito, mas depois se prostrarão. Então, no quarto milênio, o maior evento na história do homem foi
Jesus ter vindo à Terra. Vamos agora para o quinto dia da criação. No quinto dia da criação foi criados os peixes e os pássaros. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 23. E disse Deus: produz nas águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Olha só, a gente está vendo a água, aliás, os peixes, né? Produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre as faces da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziu, conforme as suas espécies, e assim vai. Então, a gente vê aqui sobre peixe e aves. O que representa isso no quinto milênio, ou nos 5.000 anos da história do homem aqui na Terra? O maior evento do quinto mil anos da história bíblica foi o advento da igreja. Então, a igreja ela foi originada exatamente nesse quinto milênio. E sabe qual é o símbolo que era usado? Era o peixe. Os irmãos às vezes tem que botar no carro, né? Aquele peixe era o símbolo. É verdade. Os cristãos, para não ser pego pelos romanos e tudo, colocavam lá um símbolo. E a pomba representava muito eles porque era o Espírito que desceu sobre Jesus. Então, tudo aquilo simbolizava. Então, o maior evento do quinto mil anos da história foi o advento da igreja, representada durante toda a sua história pelo peixe e pela pomba. Vamos aqui aprofundar. Agora vamos para o sexto dia. O sexto dia, estamos chegando em nós aqui agora. O sexto dia chega em nós. Sexto dia, os animais e o homem. Deus cria os animais e o homem. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e assim vai. E o que representa, dentro da história do homem, o sexto milênio? Aqui nós estamos falando sobre animal, que foram criados, e sobre o homem, que também foi criado. Então, o leão da tribo de Judá, um animal, Jesus é representado como o leão da tribo de Judá. E o último Adão, Jesus também é representado como o último Adão, ele vai aparecer no final do sexto mil ano. E o que é que ele vai fazer no final desse sexto mil ano? Vai arrebatar a igreja. Aí a igreja vai para o céu. Aqui haverá aqui ainda sete anos aqui na Terra ainda, para completar ainda, né, o sexto dia. Nós, por outro lado, que vamos ser arrebatados, nós participaremos, né, de um momento como que um casamento, né, a bodas do Cordeiro. E também de uma grande ceia. Os irmãos lembram que quando Deus fez Adão, fez a Eva, Deus fez um casamento, não foi? No sexto dia, Deus realizou um casamento. Deus criou Eva. E também no sexto dia da história do homem, no sexto dia, ele vai ter um casamento lá no céu. Aleluia. Ainda vai haver a boda do Cordeiro. Então, nós estamos vendo aqui a analogia e como Deus conta, né, os dias. Agora nós vamos entender. Pastor, só essa questão, é porque eu não entendi. Eu peço perdão aos irmãos aí por eu estar interrompendo. Não, fica à vontade. O senhor falou aí, ó, no sexto dia, que é o aparecimento de Jesus, né, para arrebatar a igreja. Aí dentro desses do sexto mil ano, fica restando 7 anos, que é a grande tribulação. Mas é dentro do sexto, né? É dentro do sexto. Aí encerra. Só encerra dentro do sexto. Exatamente. Olha, aqui eu até fiz algumas anotações aqui sobre calendários. Um dos calendários bem próximo de Jesus é o calendário juliano. Ele foi criado por Júlio César, 46 a.C. E no ano que ele foi criado,
o ano teve 445 dias, ou seja, 80 dias a mais. E eram calculados, né, antes do calendário juliano, era calculado os dias conforme aí o lunisolar, ou seja, comparando as fases da lua com o sol. Então, teve várias defasagens. Logo que veio o calendário juliano, Jesus morreu no ano 33, é o que há consenso aí, 33. A igreja, ela foi instituída, quinto, ele foi estabelecido, o início dele, que é o quinto milênio, depois que Jesus ressuscitou. É contado a partir daí. A partir daí é que a gente vai contar. Só que teve uma defasagem, uma briga, no ano de 1582, no dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório III, ele corrige alguns erros no calendário juliano. Ou seja, houve alguma defasagem lá de 46 a.C. até o ano de 1582, que a gente não sabe de quantos dias ou de quantos anos. Se 10 anos, se 20 anos ou se 30 anos. Nós estamos hoje no ano 2020. Está certinho. No ano 2000 era para Jesus voltar, dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo aqui. Então, o que está em jogo aí, segundo alguns teólogos, é por isso que eu disse que eu não vou bater o martelo, isso é uma coisa que só Deus sabe, é que, dada essa contagem, defasagem aí dos calendários, que houve alguns erros, e nós estamos hoje contando o tempo dentro dessa perspectiva do calendário gregoriano, que foi instituído no dia 24 de fevereiro de 1582. E nesse dia que ele foi instituído, ainda houve uma defasagem de 10 dias. Ou seja, houve umas contagens aí meio que discrepantes nesses calendários. Só que nós temos que analisar uma coisa: Deus não erra. É verdade. Deus, eu falei no início para os irmãos que Deus já tem tudo determinado. 2000 anos para Deus é 2000 anos mesmo. Então, dentro do que nós estamos estudando aqui, a história da igreja na Terra, ela é desde que Jesus morreu até o final do 6.000 anos. E nós estamos já vivendo a culminância do sexto dia, que é o 6.000 anos também. Significa dizer que, se nós olharmos para os sinais, guerras, os irmãos têm ideia, há cerca de 56 guerras no mundo atualmente. E isso é considerado as guerras de facções, PCC, aquele bonde do parentes também inclui, não deixa de ser guerra. Da China agora, que está culminando, né, com os Estados Unidos, eles agora estão aí numa briga muito grande, e pode esperar, vem mais coisas. Por enquanto, é só rumores de guerra, ou seja, notícia. E a gente está vendo perto, né, essa pandemia, e a fome já tem se alastrado, e por esses gafanhotos que estão a 90 quilômetros lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, bem pertinho, estão na Argentina. A gente já vê que ele devastou já, lá parece que no Paraguai, já muitas lavouras, e isso gera fome, aumenta o preço dos produtos. Então, se nós olharmos os sinais, os 2.000 anos representados pela história do homem, que eu apresentei aqui agora, está pertinho de acabar. E se nós considerarmos essas defasagens de erro de calendário, não vai demorar muito, não. Talvez demore alguns segundos, pode ser hoje, pode ser amanhã. Aleluia. O certo é que está pertinho para Jesus voltar. Quando a Bíblia fala, o próprio Tiago dizendo que é para a gente não se preocupar, ou seja, no sentido de ter paciência, que Jesus, os dias da volta de Jesus estavam bem pertinho os dias, é exatamente referindo-se a esses 2 dias, só são 2 dias. Ou seja, 2 dias é 2.000 anos. Está bem pertinho de Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, como eu queria que eu falasse aqui sobre o milênio, só vou chegar só até a ponta do milênio, a gente vai chegar agora no 7º dia. O 7º dia é referência ao milênio. Então vamos lá. O 7º dia da criação. Sim, Cabral, eu tirei a tua dúvida, eu falei tanta coisa aí, não sei se... Não, tirou. É porque eu não tinha compreendido os 7 anos dentro do 6º. Mas ficou esclarecido, viu, pastor? Pronto. Pois vamos lá. O 7º dia é o descanso. A Bíblia diz que no 7º dia não é para o homem trabalhar, não é para a mulher trabalhar, não é para os animais trabalhar, ou seja, não é para ter influência do homem. O homem erra demais quando tem influência.
Esse dia é o dia de quem? Do Senhor. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabados no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de Deus, no sétimo dia de toda a terra a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, porque Deus criara, toda a sua obra que Deus criara e fizera. Dentro daquela perspectiva, dentro daquela visão da história do homem, é como se a história do homem tivesse sendo criada e só terminasse de ser criada no final do sexto milênio, e logo que Deus terminar de criar essa história do homem, aí entra o milênio sabático, ou seja, o milênio que a gente sempre fala. Agora a gente fala como milênio sem entender que ele é o sétimo mil anos. É exatamente isso que quer dizer. Então, Cristo reina 1000 anos sobre a Terra. A gente vai já entender sobre isso. O maior evento dos 7.000 anos da história bíblica será o reino de 1000 anos de Cristo, quando ele trará descanso para toda a Terra. Tem um livro de João Jonas, parece que é não sei o que do sertão. Eu tenho ele aqui. O pastor Refrão que escreveu O Apóstolo do Sertão, parece que esse é o nome dele. João Jonas foi um excelente pregador, foi um dos pioneiros aqui do Evangelho no Maranhão, no Pará, um pouco no Tocantins. E ele tinha muitas revelações de Deus. Então são coisas, experiências pessoais. Mas a gente precisa compreender e usar do bom senso e dá para entender um pouco do que ele estava dizendo. Ele diz, está registrado no livro, que no milênio ele vai ser governador do Maranhão. Deus disse para ele, que no milênio ele vai ser governador do Maranhão. Tem sentido. Porque esses 1000 anos serão aí governados por Deus, por Jesus. Haverá um reino e as leis sairão lá de Jerusalém. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, eu só quero chegar até aqui, porque senão vai longe. Mas vai haver um sistema de governo. A terra vai descansar 1000 anos. Então vai haver um período suficiente para a terra ser restaurada. E pastor, mas por que? Sim. No caso aí, o senhor entrou nessa questão do irmão John Jones, né? John Jones. Isso, a respeito dessa questão de governar, e isso aí é só para o senhor esclarecer. Será no final do 6.000 ano, não é isso? Que nós estou agora no 7º ano. Pois é, porque nós estaremos no tribunal, nós passaremos pelo tribunal, é a dúvida. O galardão, alguns vão dizer que é justamente esses títulos, não é isso? Que aí uns vão ser governador. Você entendeu? É importante você está falando. Entendi. Olha, irmão, quando a gente fala de galardão no céu, há diversos entendimentos. Mas galardão no céu é posição. É exatamente isso. É como que a aproximação de Deus. Não que Deus já está distante de nós, mas são posições. Olha, porque você fez isso agora no meu reino, você vai executar isso, aquilo. E isso, observe que hoje, isso já satisfaz a gente. Questão de posição. Imagina naquele tempo. Isso é uma visão. Então, eu também, eu vejo nessa mesma linha aí também, que você falou. Esse raciocínio. Então, a Bíblia só deixa o seguinte, para a gente ficar entendendo, que Deus vai dar galardões e que nós reinaremos com Cristo nesses 1000 anos. Então, reinar significa governar, influenciar. Então, é o que nós vamos fazer. Deus vai colocar dentro do nosso coração toda a sua lei. Nós não vamos ter dúvida de nada. A gente vai ter toda a ciência e a gente vai governar a terra com os que estão aqui, os que ficarão, os que vão vencer a grande tribulação. Pois é, vamos entrar aqui no milênio só para justificarmos o 7º dia. Agora que tudo que eu disse é uma visão teológica, espero estar correto. Por isso, se estivermos corretos, é de se esperar que a Bíblia confirme, né, esse padrão de 1000 anos. Eu falei aqui de várias partes, ou seja, de vários 1000 anos. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do sexto. Então, a gente precisa agora entender,
se a Bíblia faz alusão especificamente de 1000 anos para a gente poder separar, porque separar aleatório não tem sentido. Então vamos lá. Os profetas do Velho Testamento profetizaram estes anos de ouro quando o Messias virá para governar a terra, estabelecer o reino de paz e livre de qualquer maldição. Ou seja, o 7º dia da semana da criação representa o ano sabático, que representa 1000 anos dentro daquilo que a gente está dizendo. Então isso já foi falado até mesmo lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, eu vou ler aqui uma parte da Bíblia, eu quero que você conte, você pode colocar bem no comentário, quantas vezes eu vou falar aqui 1000 anos. Conte aí e coloque no comentário. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 1 a 7. Diz assim, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, olha só, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Aqui são os que saíram da grande tribulação. E pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. São parênteses aqui, mas você não deixa de anotar quantos são. Olha, como é que Satanás trabalha? Ele já está sabendo, porque ele sabe o tempo, ele sabe que o tempo é pouco, ele tem que trabalhar dentro da perspectiva humana. Então ele cria um comportamento coletivo, para ninguém achar que é esquisito, é estranho. Hoje nas empresas, a gente entra, eu já entrei em algumas, eles veem a temperatura, não é? Isso. Então, quando for para usar o chip, não vai ser estranho, não. Porque já é algo que vai já está sendo implementado na cultura. Isso. Aqui é um dia para comprar, para aí, deixa eu ver quem é você, deixa eu ver. E dentro de uma perspectiva, não quero entrar nesse assunto, porque já é lá dos 7 anos da tribulação, é uma coisa boa, meus irmãos. Olha só, vou olhar aqui, eu vou dizer uma boa no objetivo da saúde, não de Satanás, que ele quer amarrar todo mundo para si. Mas esse biochip vai saber se você tem enfermidade, vai enviar sinal se você estiver perdido para alguém lhe encontrar, vai, quem sabe, até criar substância para controlar uma glicemia de alguém, ou seja, vai ter vários benefícios, você vai poder pagar. Assim, te olhar por aí, vai ser um negócio maravilhoso. Qual o problema? É que ele simboliza exatamente como um selo. Você é de Satanás. Você está selado. Esse é o problema. Então, vamos lá, seguindo aqui o texto. Os irmãos já contaram e eu vou só dar continuidade. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Olha só, mais um parênteses aqui. Quem morreu na grande tribulação porque não negou Jesus vão ser ressuscitados no milênio. Agora, os outros que morreram, porque muitos vão morrer na grande tribulação, seja de enfermidade, alguma coisa, mas aderiram, né, ao sinal da besta, eles não vão ficar ressuscitados agora, não. Vão ressuscitar, mas na última ressurreição para julgamento. Mas vamos lá. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Olha, reinará. Isso significa governo. E reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quantos 1000 anos deu aí? Quem conseguiu contar eu atrapalhando aí? Eu contei 6. Exatamente, 6 mesmo. E aí a gente precisa entender, olha, quando Jesus fala
Na verdade, era uma cultura da época que significava exclamação, contundência. Então, na verdade, ele estava dizendo, isto é absolutamente verdadeiro. Mas quando a Bíblia fala santo, 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 3 vezes, já está no superlativo. Alguém diz, não, um é para o Espírito Santo, outro não. Dentro da cultura do povo de Israel, quer dizer que é o ápice. É o superlativo. Depois disso não tem mais nada. É a plenitude. E aqui a gente vê 6 vezes aqui Deus dando ênfase. Corrobora com aquilo que a gente estava falando de 1000 anos, como Deus conta. Então, o 7º dia, que é a forma como Deus vê cada 1000 anos, ele representa exatamente o milênio. Então, a ênfase nos 1000 anos, o período de 1000 anos é enfatizado e repetido 6 vezes para aí mostrar a sua importância. Para concluir, tem muito mais coisa, mas não vai dar tempo. A gente poderia pegar outras coisas para comparar essa questão de 1000 anos, de um dia, 1000 anos, porque eu estou na página 8 da minha apostila, são 25 páginas e eu não vou chegar ao fim, não. Ô, Jesus, mas eu tem que posso marcar. para passar. Olha só, quando Jesus retornar, já está determinado para começar um período preciso de 1000 anos. Somente quando o tempo em que estamos terminar é que o próximo período começa. Ou seja, os 1000 anos não vão começar antes que os 2000 anos, que eu já falei aqui, terminem. Nós estamos vivendo o 6º 1000 anos. É o que nós estamos vivendo. E se nós considerarmos esse calendário nosso aqui, com a sua defasagem, está pertinho para Jesus voltar. Porque Aleluia. não falta muita coisa, não. Só falta ele dizer mesmo ao dia hoje. Por isso, se prepare. Esteja pronto para o arrebatamento, porque os que estiverem esperando, estiverem contritos com Deus, estes receberão um galardão no céu e participarão aí da boda do Cordeiro. Uma grande ceia será servida e depois virá a terra para reinar. Não vamos perder não, meus irmãos. Vamos aproveitar. Sim. Aqui só para uma curiosidade, eu poderia aplicar essa mesma ideia da Semana da Criação, falando sobre a questão, ainda dentro da Semana da História, sobre Adão, sobre Abraão, sobre a cruz e a vinda. De Adão, lá para Abraão, foi 2000 anos. Isso dentro de uma genealogia bíblica. E de Abraão até Jesus foi 2000 anos. E de Jesus até a sua vinda, mais 2000 anos. E o último é até o descanso, que é os 7000 anos. E assim vai indo. Tem muitas outras analogias, mas eu vou ficar por aqui, porque já se vai aí quase 2 horas de live. E eu sei que a mente, às vezes, não consegue pegar quando se passa de mais 1 hora. Né? Mas muito obrigado, Samuel. Parabéns pela iniciativa. Muito bom. Eu lhe agradeço, pastor. Mas só que assim, lá na imagem que a gente estava divulgando, nós vamos dar liberdade a alguns irmãos que quiserem fazer umas perguntas. É claro, sim, o pastor vai responder dentro daquilo que ele acredita. Então, alguns irmãos que desejam fazer a pergunta, o momento é esse. Eu vou estar encerrando o quiz, que é o tempo que a irmã vai preparando os nomes para nós fazermos o sorteio. E você agora tem a liberdade, meu irmão, de fazer a sua pergunta para o nosso pastor Davi Colasso. Eu acho que eu vou começar, pastor. Com sua cabeça. Não, é só assim, pastor. Encerrando o milênio, né? Nós já estaremos lá, graças a Deus, em nome de Jesus. Assim, como nós falamos de milênio, aí você tem que falar. Eu sei que você falou. Encerrando o milênio, mas qual? O 7º milênio. O 7º. Né? Esse aí já aí pronto, né? Viveremos uma vida eternamente com Deus. Aí não vai existir mais tempo. Pronto, aí é a questão da eternidade, não é isso? Isso, não vai existir mais tempo. Aí minha pergunta é sobre o novo céu, a nova terra. É o que só acredita, é só uma dúvida. Eu sei que muitos irmãos... porque a Bíblia diz assim, e descerá. Não é assim que a Bíblia diz? Novo céu, a nova terra. Na sua crença, só crê que
se reutilizará, pelo menos aqui, o plano aqui, ou será mesmo uma nova terra, um novo céu em outro lugar, em outra dimensão. Eu sei que isso não é tão pautado aí dentro do estudo, mas é porque é uma dúvida que eu tenho. Certo. Existem várias linhas para isso aí. Eu vou dizer uma coisa e não vou afirmar. Os irmãos lembram daquela oração de Jesus, quando ele disse, parece que é João 17, Pai Santo, eu não quero que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Parece que Deus não quer que a gente saia da terra, não. Parece que ele criou a terra para nós morar na terra. E aí Deus vai criar uma nova terra. Interessante que nessa nova terra não vai ter mar nem lagoa. Vai ser só um rio que vai sair do trono de Cristo da terra. Algumas coisas simbólicas. Aí a gente não pode... É muito complicado. O literal seria isso. Deus criar uma nova terra, sem influência de pecado, porque ninguém mais vai pecar. E aí Jesus governando essa terra do seu trono, aquele rio que sairia do seu trono, e como que seria o suficiente para cultivar toda a terra. Isso seria o literal. Mas uma coisa é certa, só quem está no céu mesmo, são os anjos, nem todos, tem uns que estão na terra, os anjos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os 24 anciões, os querubins, nem os que morreram em Cristo não estão no céu. Aí eu vou chamar a bater, né? Não, mas isso é bom. Isso é bom para... É porque, ó, pastor, o senhor vai me entender. Nós somos criados... Sim. O senhor quase... Eu acho que eu sou um pouco mais velho que o senhor, mas... Nós somos criados... Nossa, você é mais velho que eu. Naqueles irmãos... 2 anos, eu tenho 32. Ó, nós somos criados os irmãos dizendo: queridos irmãos, nós vamos morar para o céu. Não tem pecado nenhum dizer isso. Você está entendendo, né, o que eu estou querendo dizer? Eu sou da época que os irmãos afirmavam 100% que nós íamos morar no céu. E que os irmãos que morreram estavam no céu. É do povo mais antigo, vai lembrar disso. Não tinha tanto estudo, né, aprofundado como agora. É por isso que a pergunta é boa, porque aí esclarece para alguns irmãos. Olha, é interessante, porque é o seguinte, haverá um momento que a igreja vai entrar no céu. Mas eu digo no céu, no trono do Pai. Quando vai ser isso? Quando Jesus apresentar a igreja ao Pai. Quando ele chegar ao arrebatamento e tudo, e aí ele vai apresentar, essa aqui é a minha igreja. Vai ser nesse momento. Aí nós vamos entrar, o portão vai se abrir, e nós vamos entrar no céu dos céus mesmo, lá na habitação de Deus. Mas, até então, os que morreram em Cristo estão no paraíso. Tem um hino que diz que a terra e o céu serão a mesma grei, né? Eles estariam como que a mesma coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos o que é o céu. O céu, meus irmãos, não é um lugar, não. O céu é a presença de Deus. O céu é Deus em nós. A gente tem essa visão de lugar, é claro que não deixa de ser, só estou aqui como que ilustrando. É a presença de Deus, então vai ser plena a presença de Deus. Não importa se dentro de uma visão teológica vai ser uma nova terra, mas vai ser plena a manifestação, a presença de Deus. A Bíblia diz que nós o veremos assim como ele é. Então é nesse sentido. Aí ninguém vai ficar com esse, eu quero é o céu, porque isso ficou na cabeça da gente. Mas se for uma terra, como diz a Bíblia, né, uma nova terra, o mais importante é que Deus vai estar se manifestando igual lá onde estão lá os serafins, dizendo santo, 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 ao redor dele, vai estar se manifestando em nosso meio. É verdade. Mas é importante, meu querido. O importante é nós estarmos com ele, né, pastor? Tá com ele no céu. Só para finalizar, pastor, eu quando era criança, a minha mãe dizia assim: meu filho, se aquiete, senão você não vai para o céu. Senão você não vai ter uma casa no céu. Ela gostava de dizer isso. E aí eu era assim meio traquino, e aí eu lia, né? Olha, lá vai ter rio. Aí um dia eu disse assim: mas se tem rio, tem ponte. Eu menino ainda. Eu chegando lá, a Bíblia diz que as ruas são de ouro, de cristal. Eu já quero ficar mesmo debaixo da ponte. E ela sorriu, e isso ficou na minha cabeça.
Eu disse, olha, meus irmãos, vamos chegar no céu, é bom demais. O importante é nós chegarmos lá. Tem uma pergunta aí da irmã, eu achei interessante. Ela diz o seguinte, a irmã Neide, né? Como será o mundo em que Cristo estará em um trono físico governando? Como Satanás conseguiria manipular as pessoas se rebelarem contra uma presença tão visível e notória de Deus? Eu li agora há pouco, foi um dos textos que a gente fez referência, não me recordo aqui bem a referência especificamente, mas os irmãos vão lembrar, que o seguinte, as coisas passadas são como sombra das coisas que vai acontecer. E que Deus sabe do início, já anuncia o fim desde o início. Olha só, Deus era pleno a sua presença lá no Jardim do Éden. Quando Adão não pecou, era pleno a sua presença. Ele vinha visitá-lo. E mesmo assim houve a influência de Satanás, os irmãos devem lembrar. Então, quando terminar o milênio, Deus vai permitir que Satanás influencie os homens. Muitos vão se rebelar contra Deus, muito depois de experimentar, observa só. Depois de experimentar um reino de paz. É justamente porque Deus não quer ninguém forçado com ele. Todos que estiverem com Deus vão ser voluntariamente. Até os anjos tiveram essa experiência. Os que pecaram foi porque não quiseram ficar voluntariamente com Cristo, com Deus. E aí desceram mesmo ao abismo. Então vai ser um reino de paz e Deus vai permitir. Se os irmãos, negócio é porque algumas coisas difíceis para a gente falar assim, live e tudo, mas olha só, Satanás não está na terra, não. Vai ter Satanás, o Lúcifer. O demônio tem uns que estão. Os irmãos têm ideia? Tem isso é uma linha teológica, não vou afirmar, é uma perspectiva teológica, mas sei que ele esteja errado também. Tem demônios que são mais fortes que o próprio Lúcifer, estão lá acorrentados. Quando eles forem soltos, vai destruir uma terça parte da terra, o mar, vai ter tanta coisa. E a Bíblia diz que Deus vai permitir Satanás vir à terra. Quando? Na grande tribulação. Aí sim ele vem. Por enquanto está escapando dele aí, para todo lado aí, que é 7 só para 1, aliás 8, né? Mas aí são visões teológicas e a gente não vai atrás de Satanás para saber essas coisas. Deixa isso aí de mão. Pastor, graças a Deus, queremos lhe agradecer mais uma vez o senhor nos atender, né? Eu até brinco e digo assim, meu Deus, eu vou incomodar o pastor de novo. E nossa, estamos aqui para servir. E aí eu queria que o senhor fizesse uma oração. Encerrando, e aí após a oração a gente faz o sorteio aí para os que estão na live, tá bom? Pronto. E só para confirmar os irmãos, olha, nessa visão que eu dei para os irmãos, da questão da Semana da Criação, pode ser feita várias analogias. Eu posso pegar como que a era dos gentios, a era de Israel, a era da igreja e a era do Senhor, e todas elas estão divididas em milênios, todas essas eras. A era do gentio está dividida em milênios, a era de Israel. O que eu dei ênfase aqui é a forma como Deus conta os dias, em milênio. Os irmãos têm ideia. Um dia é igual a 1000 anos. Então, todos os grandes acontecimentos da Terra, Deus contou dessa forma, em milênio. Acabou o milênio, já tem outra coisa. E é isso mesmo, vamos orar. Eu quero essa apostila aí depois, pastor. Pronto, viu sim, é muito bom. Essa temática é do pastor Derek Walker. Ele foi quem teve essa visão, é um matemático. Os irmãos veem a importância, né, um pouco de estudar um pouco secular. Eu nunca deixei de, talvez por outro, dando uma olhada na engenharia de produção, engenharia de segurança de trabalho, que é a minha formação, dou lá uma revisada e tudo, e às vezes alguma coisa a gente abre a mente, consegue até aplicar, né? É verdade. Então vamos lá, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. O povo está pedindo mais, ó, pastor. Os irmãos estão colocando. Nós vamos eu estou achando, pastor, que nós vamos estudar aí, depois preparar um curso aqui pela live, nem que seja algumas lives, né? Para ficar assim, bem estruturadinho, porque aí fica até melhor, né? Mais tempo, tá bom? Os irmãos já estão pedindo as apostilas também, vai dar certo, em nome de Jesus. É muito bom. É muito profundo. E esse assunto da questão da escatologia, ele vai dominar esses dias. E a gente precisa ter cuidado, porque Satanás vai se aproveitar para implementar aí questão de filosofia dele, ideologia dele, para desvirtuar. E justamente para implementar a ideia do anticristo. Tudo que é contra Cristo. Vai tentar fazer tudo isso aí. Eu estou fazendo um curso com o pastor Napoleão Falcão, até falei no início, sobre escatologia, são 48 horas.
E é só praticamente o básico. Aí falar aqui 1 hora é um tanto difícil. É verdade. Mas os irmãos estudam, leem, tudo, irmão, está na Bíblia. Aí é pedir o Espírito Santo de sabedoria. Vamos orar, senão a gente não acaba, né? É orar. Bendito Deus, soberano, Aleluia. Pai. Nós te louvamos, ó Pai, Pai amado, por esse momento tão maravilhoso. Glória a Deus. A tua palavra é profunda. A tua palavra é maravilhosa. Aleluia. E nós queremos entender a tua palavra. Como Moisés disse, também nós, ó Pai, falamos contigo nesta hora. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos dias perfeitos. Deus eterno, que o Senhor nos dê sabedoria para entender os tempos, os acontecimentos. Porque nada é por acaso. O Senhor deixou tudo registrado para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos estar desapercebidos da tua vida. É verdade, Deus. Nos faz sensíveis à presença do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia. Deus, que o inimigo não roube, não tire de nós esse conhecimento da tua palavra, que prossigamos em conhecer mais de ti. Deus, como é promessa do Senhor, nós, ó Pai eterno, ter de ti a plenitude do conhecimento, que possamos buscar isso e na eternidade ter, ó Pai eterno, de ti esse conhecimento que é tão maravilhoso. Deus, abençoe a todos que estão nessa live. Que nenhum se perca. Que nenhum seja pego desapercebido quando do arrebatamento. É verdade. Nós, ó Pai, estudando a tua palavra, estamos entendendo que faltam poucos dias. O teu calendário já está marcado. E na nossa perspectiva, sabemos que faltam poucos dias. Aleluia. Estejamos apercebidos, ó Pai. Continua abençoando o irmão Cruel, todo esse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, por mais uma vez, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Abençoe a sua esposa. Vou dar aqui uma notícia ao vivo, irmão, na live, viu, pastor? Me permita. Pastor, mas a missionária Gisele estão esperando, né? Primeiro filho aí, o herdeiro. Louvado seja, não, a família vai crescer, né? Eu quero aproveitar para lhe parabenizar ao vivo, né? Deus lhe abençoe aí. Mas, pastor, obrigado. Né? Não, estamos orando. Pela gestação da minha esposa. Amém. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor. Meus queridos irmãos, que bênção esse estudo, né? Queridos, dá vontade de passar mais horas, né, aprendendo. É tão bom aprendermos da palavra de Deus. Foram 2 lives a respeito desse assunto. Juntando as 2 lives, deu praticamente 5 horas de live, mas ainda até longe de nós adentrarmos totalmente dentro da escatologia. Então, os irmãos vão aprendendo um pouco mais. Eu vou sentar com os líderes e vamos ver, né, se dá para a gente montar um curso. Ficaria interessante um curso ao vivo e marcar vários dias, né, para estarmos aprendendo. E outras temáticas. A Bíblia, meus irmãos, é uma fonte inesgotável, né? Então, sabemos que a cada dia precisamos crescer mais no conhecimento. A Bíblia diz, crescer em graça e em conhecimento. Tá certo? Então, meus irmãos, nós vamos sortear agora. Teve 35 nomes, 32. A resposta era Tribunal de Cristo. Nós somos pré-tribulacionistas, meus irmãos. Fomos informados na live passada sobre isso. E eu vi que alguns irmãos responderam, grande tribulação. A pergunta era, o que a igreja, especificamente, estava lá, para a igreja, o que acontecerá após o arrebatamento? Nós vamos ter o tribunal de Cristo. Alguns botaram grande tribulação. Deus nos livre de nós estarmos na grande tribulação. Tá bom, meus irmãos? Creio que ficou entendido. Nós temos 2 prêmios hoje. Um é este prêmio da Natura, está aqui nas minhas mãos. E o outro é uma pizza da Comodoro Pizzaria. Caso o irmão ganhe de outra cidade, a gente reverte o valor. Tá aqui os nomes. É um potinho rosa da Kesa. Vou tentar abrir aqui, porque tem um segredo aqui. Me ajuda aqui. Pronto. Tirei o nome. Arruma aqui. Abrir. E lembrando, meus irmãos, às 23 horas nós temos a live do devocional de oração. Tá bom? Tá sendo uma bênção. Hoje a irmã Cleusiane
vai nos dar a palavra. Ó, irmãos, o kit da Natura. Ganhadora a irmã Ana Paula DSS _. Veja se ela está aí na live. Irmã Ana Paula DSS _. Se ela estiver na live, ela dá um like aí. Bota aí, tô aqui. Nós vamos estar entregando este prêmio. Irmã Ana Paula. Vamos ver se a irmã Ana Paula está online. Não esqueça, irmão, da nossa campanha. Não esqueça que amanhã nós temos mais live, tá bom? O irmão Everson vai estar pregando a partir das 9 horas da noite. Irmão Nário, que Deus abençoe, ele botou que está sem celular ainda, mas Deus vai providenciar, irmão Nário, em nome de Jesus. A irmã Ana Paula não apareceu, né, irmãos? Então nós vamos fazer um segundo sorteio. Vamos lá para o segundo. Caso a irmã apareça, infelizmente não tem mais como voltarmos atrás. Pronto. Olha aí. Quem ganhou o prêmio da Natura foi a irmã Letícia Vitória 53. É a irmã da Luana. Rapaz, aí a família é abençoada. A Letícia botou uma carinha agora aí, mas eu não sei se ela continua na live. Letícia Vitória 53. A Letícia tá aí. Eu vi o nome dela aí em cima. Olha aí, ela botou eu. Parabéns, viu, Letícia? Ganhou o prêmio aqui, ó, da Natura, tá bom? Amanhã nós vamos estar entregando esse prêmio, tá certo? Agora nós vamos sortear a pizza, uma pizza G, da pizzaria Comodoro Pizzaria, tá bom? É do irmão da nossa igreja, você precisando do número, nós estaremos lhe passando para você comê-la, tá certo? Vamos lá. Olha a bênção. Quem ganhou a pista foi a irmã Feitosa Jocélia, a irmã Jocélia da congregação Lírio Suave. Ela está aí na live. Eu vi que ela tinha entrado aí. Irmã Jocélia foi que ganhou a pizza desta noite, da pizzaria Comodoro. Vamos ver se ela está aí na live, para que a gente possa estar encerrando. E não esqueça, às 23 horas, nós vamos estar reunidos de novo aqui no Instagram com o nosso devocional da campanha. Hoje é o 7º dia e o propósito é orar pelas ovelhas que estão afastadas, tá bom? A irmã Jocélia não se manifestou. Então nós vamos fazer outro sorteio. Fiquem aí, vai dar certo em nome de Jesus. É uma pizza G da Comodoro Pizzaria. Vamos lá, nós já estamos aqui sorteando. A irmã Jael, ô glória, aí ó. A irmã Jael Meireles, lá de Curitiba. Eu vi ela aí no início da live. Vamos ver, é bom que é pizza, né? A gente vai converter o dinheiro, se ela estiver. Irmã Jael Meireles. Irmã Jael Meireles está aqui. Ó, os irmãos estão dizendo que a irmã Jocélia apareceu, né? Pronto, mas vamos ver se a irmã Jael está. Se a irmã Jael não estiver, nós já estaremos passando. De qualquer forma, a irmã Jocélia, você ganhou a pizza, tá bom? E a irmã Jael não está na live. Ela botou, ó, ela respondeu antes, tá aqui. Pronto. Então, meus irmãos, a irmã Jocélia ganhou a pizza, a irmã Jael não está mais na live. Então, deu tudo certo, tá bom? A irmã Jocélia ganhou a pizza, a irmã Jael ganhou, mas não está ainda na live. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. A irmã Neide aí sorriu, é parente da irmã Jael, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Foi muito bom estar com vocês nesta noite, mas não esqueça, hoje, às 23 horas, nós teremos nosso devocional. Às 23 horas, nosso devocional. Deus tem nos trago palavras poderosas da parte dele. Não perca, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.